Fala Guitar Hero! Aqui é o Gil Vasconcelos da Academia da Guitarra. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso completo de técnicas de guitarra. Essa vai ser a nossa quinta e última aula sobre arpejos, e nela nós vamos estudar os arpejos em 6 cordas, bem como algumas outras abordagens e formas de tocar diferentes. Nas últimas aulas dessa série, nós vimos bastante coisa sobre como os arpejos são formados e sobre a mecânica por trás deles. Até aqui, você aprendeu diversos exercícios com o objetivo de desenvolver a habilidade de tocar arpejos com perfeição em 2, 3, 4 e 5 cordas. Se você vem treinando aqueles exercícios, não vai enfrentar grandes problemas para executar arpejos em 6 cordas. Isso porque a mecânica é a mesma por trás desses shapes. O que nós vamos ter nos arpejos em 6 cordas é a mera adição de algumas notas que já compõem os arpejos. Então, se você consegue executar com perfeição aqueles exercícios em 5 cordas que nós vimos na última aula, você sem dúvida vai conseguir fazer esses arpejos. Por esse motivo, nessa aula eu não vou analisar detalhadamente esses shapes de arpejos em 6 cordas, porque eles são bastante parecidos com os shapes em 5 cordas, e não haverá necessidade de dedicar muito tempo a esse tópico. O que eu vou fazer com você agora é mostrar brevemente como são formados os shapes dos arpejos em 6 cordas, e em seguida nós vamos estudar abordagens diferentes que você pode utilizar na execução de arpejos. E mais uma vez, nós vamos tomar como exemplos os arpejos de Lá maior e Lá menor, para demonstrar como isso funciona na prática. Nas últimas aulas, nós vimos que o arpejo de Lá maior é composto pelas notas Lá, Dó sustenido e Mi. Hoje nós vamos analisar os shapes mais utilizados em 6 cordas, e você vai perceber que esses shapes são quase idênticos àqueles que nós vimos na última aula, dos arpejos em 5 cordas. A diferença é que nós vamos adicionar uma nota a mais na 6ª corda. Na posição natural do arpejo, nós vamos começar a sequência com o Lá. Nessa imagem, você tem aí na sequência as notas Lá, Dó sustenido, Mi, Lá, Dó sustenido, Mi, Lá e Dó sustenido. Note que nessa tablatura, da segunda nota em diante, nós temos o mesmo shape que nós vimos na primeira inversão do arpejo de Lá maior em 5 cordas, na última aula. É o mesmo desenho, e a diferença aqui é que nós adicionamos a nota Lá na casa 17 da 6ª corda. Se você treinou o exercício correspondente a esse shape na última aula, você não vai encontrar dificuldade com esse shape em 6 cordas. No caso, aqui bastaria tocar a casa 17 da 6ª corda com a palhetada para baixo, fazendo um sweep da 6ª para a 5ª corda, tocando a casa 16 da 5ª corda com a palhetada para baixo também, e seguir a mecânica que você aprendeu na última aula. É basicamente isso que irá acontecer com os demais shapes em 6 cordas que nós veremos. Na primeira inversão do arpejo de Lá maior, nós começaremos o shape com o Dó sustenido, que nessa imagem está aí na casa 9 da 6ª corda. Nessa sequência você tem as notas Dó sustenido, Mi, Lá, Dó sustenido, Mi, Lá, Dó sustenido e Mi. Aqui, mais uma vez, a única diferença foi ter adicionado uma nota na 6ª corda, mas o resto desse shape é idêntico ao shape que nós estudamos na segunda inversão do arpejo de Lá maior em 5 cordas. Já na segunda inversão do arpejo, nós começaremos a sequência com a nota Mi. Nessa imagem, você pode ver na sequência o Mi na casa 12 da 6ª corda, seguido pelas notas Lá, Dó sustenido, Mi, Lá, Dó sustenido, Mi e Lá. Essas foram as 3 posições no arpejo maior. Agora, nós vamos dar uma olhada nas posições no arpejo de Lá menor. Na posição natural, o arpejo de Lá menor começa com a nota Lá. Aí nessa imagem você tem o Lá na casa 17 da 6ª corda e na sequência as notas Dó, Mi, Lá, Dó, Mi, Lá e Dó. É exatamente o mesmo raciocínio dos shapes anteriores. Nós estamos apenas adicionando uma nota na 6ª corda, mas mantendo os shapes que nós aprendemos dos arpejos em 5 cordas. Na primeira inversão do arpejo de Lá menor, nós vamos começar a sequência com a nota Dó.
Nessa imagem você tem o Dó na casa 8 da sexta corda e na sequência as notas Mi, Lá, Dó, Mi, Lá, Dó e Mi. Por último, na segunda inversão do arpejo, nós vamos começar a sequência com o Mi. Aí você tem o Mi na casa 12 da sexta corda, seguido pelas notas Lá, Dó, Mi, Lá, Dó, Mi e Lá. Com isso, nós acabamos de ver as posições dos arpejos maiores e menores em 6 cordas. Nessa série sobre arpejos, além de aprender a técnica, a mecânica por trás da execução de arpejos perfeitos, você aprendeu como criar shapes de arpejos no braço da guitarra. E agora você pode utilizar esse mesmo raciocínio para criar shapes em guitarras de 7 cordas ou até mesmo 8 cordas. Basta adicionar as oitavas correspondentes às notas que compõem o arpejo nas cordas extras. Realmente, isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, uma vez que você sabe como os arpejos são construídos no braço da guitarra, e uma vez que você sabe como executá-los com uma técnica perfeita. Até agora, nós vimos shapes de arpejos em que havia apenas passagens entre cordas subjacentes, ou seja, nos shapes que nós vimos até agora, as notas foram organizadas de certa forma que sempre caíssem em cordas vizinhas. Mas é possível e às vezes pode até ser vantajoso colocar as notas do arpejo em cordas não vizinhas e tocá-las através da aplicação da técnica de string skipping. Nesse caso, nós teremos que saltar cordas para tocar as notas do arpejo. Esse é o tipo de abordagem preferido pelo Paul Gilbert para tocar arpejos. Sempre que ele precisa executar arpejos, ele prefere aplicar a técnica de string skipping, junto com hammer-ons e pull-offs, para conseguir um timbre específico, uma sonoridade mais forte e com mais ritmo nos arpejos. Essa é uma questão de gosto, mas realmente a sonoridade dos arpejos muda muito quando você toca eles com string skipping, como nós veremos nessa aula. Primeiro, nós vamos ver o shape mais utilizado pelo Paul Gilbert para os arpejos maiores, e como exemplo, nós vamos pegar o arpejo de Lá maior. Nessa imagem, você pode ver uma nova forma de organizar as notas do arpejo de Lá maior no braço da guitarra. Nela, você pode ver o Lá na casa 7 da quarta corda, o Dó sustenido na casa 6 da terceira corda, o Mi na casa 9 da terceira corda, o Lá na casa 5 da primeira corda e o Dó sustenido na casa 9 da primeira corda. Como você pode perceber, nós pulamos a segunda corda. Nós vamos passar da terceira corda direto para a primeira corda e vice-versa. Aqui nós temos a posição natural do arpejo de Lá maior, mas você também pode usar o mesmo raciocínio para formar os shapes das inversões desse arpejo. Agora, nós vamos ver como isso funciona na prática. Nesse primeiro exercício, nós vamos estudar um tipo de padrão muito utilizado pelo Paul Gilbert para tocar arpejos com string skip. Como você pode ver na tablatura, ele costuma utilizar hammer-ons e pull-offs para obter aquele som característico dele. Vamos ver o vídeo desse exercício. Um ponto importante que você precisa prestar bastante atenção aqui é em relação à palhetada que eu uso nesse exercício. É importante que você palhete exatamente como está escrito nessa tablatura, para obter os melhores resultados. Isso porque a forma como eu coloquei aqui é a mais econômica possível. Nessa tablatura, você pode perceber que eu começo com uma palhetada para cima na primeira corda.
Depois do pull-off, eu faço uma palhetada na mesma direção na terceira corda. Na quarta corda, eu faço uma palhetada para baixo e um sweep para tocar a terceira corda também com uma palhetada para baixo. E em seguida, eu palheto a primeira corda para cima. Aqui, talvez você pense que a forma mais econômica de palhetar a primeira corda seria com uma palhetada para baixo. Porém, como a próxima nota do lick será a quarta corda, o ideal é que você palhete a primeira corda para cima e aproveite o movimento para cima para mover a sua palheta para cima para que você consiga tocar a quarta corda o mais breve possível. Na sequência, você tem mais um sweep da quarta corda para a terceira corda. E aí que vem o detalhe. Dessa vez, nós vamos aproveitar o movimento para baixo para tocar a primeira corda com uma palhetada para baixo. Por que essa diferença agora? Porque a próxima nota também está situada na primeira corda, então não tem problema começar palhetando a primeira corda para baixo. Nós vamos tocar a primeira corda com uma palhetada para baixo e a segunda nota com uma palhetada para cima. Em seguida, nós vamos palhetar esse pull-off na terceira corda com uma palhetada para baixo. Aqui, mais uma vez, talvez você pensasse em tocar com uma palhetada para cima, mas o motivo por que nós vamos palhetar a terceira corda para baixo aqui é para que nós possamos aproveitar o movimento para baixo para tocar a próxima nota na primeira corda, que é o início do lick novamente, é a repetição do lick. Parece muita coisa para decorar, eu sei, mas repita esse exercício devagar com essas mesmas palhetadas e aos poucos, naturalmente, a sua mão vai decorar essa sequência de movimentos e isso vai sair normalmente sem que você precise pensar muito nisso. Agora, nós vamos ver como ficam os shapes dos arpejos menores. Nessa tablatura você tem aí um shape do arpejo de Lá menor. O Lá está situado na casa 7 da quarta corda, o Dó na casa 5 da terceira corda, o Mi na casa 9 da terceira corda, o Lá na casa 5 da primeira corda e o Dó na casa 8 da primeira corda. É dessa forma que ficaria a posição natural do arpejo de Lá menor. É um shape também muito utilizado pelo Paul Gilbert. No próximo exercício, nós vamos aplicar o mesmo padrão do exercício anterior. Esse é o mesmo padrão, só que com o arpejo de Lá menor. Mais uma vez, eu peço para que você se atente e siga as palhetadas conforme elas estão descritas nessa tablatura. Agora, vamos ver o vídeo dele. Um outro tipo de shape muito utilizado pelo Paul Gilbert é o do arpejo diminuto. Nessa imagem você tem aí um ótimo exemplo, o arpejo de Lá diminuto, com o Lá na casa 7 da quarta corda, o Dó na casa 5 da terceira corda, o Mi bemol na casa 8 da terceira corda, o Lá na casa 5 da primeira corda e o Dó na casa 8 da primeira corda. Agora, ao invés de repetir aquele mesmo padrão no arpejo diminuto, nós vamos analisar um lick do próprio Paul Gilbert, que mistura shapes de arpejos maiores e diminutos. Esse lick é da música Scarified. Se você quiser se aprofundar nessa técnica, essa é uma ótima música para começar a tirar. Como você pode ver nessa tablatura, nós vamos começar o lick com um arpejo de Ré maior, depois nós vamos fazer um arpejo de Ré sustenido diminuto, em seguida nós vamos fazer um arpejo de Mi maior e terminar com um arpejo de Mi sustenido diminuto. Mas veja que é exatamente o mesmo padrão que nós treinamos nos exercícios anteriores em relação à palhetada.
Dá uma olhada nesse vídeo. Uma outra forma de executar arpejos é utilizando a técnica de tapping. Mas nós não iremos estudar os arpejos com tapping nessa aula. Nós vamos estudar essa abordagem no próximo módulo, no qual nós iremos estudar em detalhes a técnica de tapping. E nós vamos estudar essa técnica aplicada a várias situações diferentes, incluindo arpejos. Bom, com essa aula nós encerramos essa série sobre arpejos. Nessas aulas eu busquei compartilhar contigo o máximo de conteúdo para que você se torne um mestre dos arpejos. Agora, eu espero que você se empenhe em colocar em prática todo esse aprendizado, para que você possa experimentar um grande avanço na sua técnica no menor espaço de tempo possível. Com essa aula, nós também encerramos o módulo 3 do curso completo de técnicas de guitarra. A partir da próxima aula, nós iremos iniciar o módulo 4 do curso, onde nós iremos estudar tapping, palhetada híbrida e algumas técnicas complementares. O que eu posso dizer é que eu estou me dedicando ao máximo para preparar aulas muito especiais para você. Vem muita coisa boa pela frente. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até a próxima.